Olá, como estão, pessoas mais lindas? Não sei se deram conta, mas o episódio pela primeira vez não saiu uma segunda-feira. Estou a gravar isto agora na terça. Não sei que dia hoje que estão a ouvir. E fiquei um bocadinho triste porque eu vim de férias, de umas mini-férias no domingo e pensei, ainda tenho que fazer o sketch e não sei o quê. E pá, que as pessoas estão à espera de segunda-feira sair o podcast. Mas depois, entretanto, não consegui. Depois vocês verão porquê no sketch, porque é um sketch um bocadinho mais longo e trabalhoso em termos de escrita e de edição. E o que é que acontece? Não recebi nem uma mensagem, nem um comentário a dizer: então, o podcast não sai hoje? Está tudo bem? Morreste? Nada. Nenhum. O que me fez lembrar da minha insignificância, principalmente durante agosto, que há menos tempos chatos para ocupar na ida para o trabalho e a estudar e a trabalhar e essas coisas. Mas também não foi só... Tanto que eu até, por uma questão de vingança, pensei, olha, se calhar não faço podcast esta semana. Que se fodam eles. Pensei eu. Mas foi por breves instantes e talvez por alucinações da doença. Porque estou doente. Estou a fazer o podcast neste momento com muito sacrifício pessoal. Porque estou doente. Vim de férias e como qualquer pessoa com 42 anos que decide fazer 4 dias de férias como se tivesse 20, pronto, não dá. O meu corpo abateu-se. Eu fui com um amigo que tem a mesma idade que eu, que também está doente, portanto não me sinto tão mal. Terá sido alguma virose que apanhámos naqueles bares que tem umidade no ar e que um gajo até, se um gajo respira fundo, apanha gonorreia e sífilis. E foi isso. E agora estou com... Aliás, até vou medir a temperatura aqui com o meu termómetro. Vou pôr debaixo do braço, não irei pôr na cavidade anal. Isso é só quando você é mais pequenino, não é? E supositórios, se bem que eu acho que o gajo que inventou os supositórios era capaz de ser pedófilo, não sei. E se a gente inventasse uma coisa que é para enfiar mesmo dentro do rabinho dos bebés, assim com um dedinho? Não sei. Lembrei-me agora que se calhar é melhor ver... o que é que essa pessoa andava a fazer da vida. Pronto, já está. Já não é aqueles termómetros de mercúrio que demoravam bué. E estou neste momento com 36,5. Muitos de vocês pensarão, 36,5 não é febre. Para mim é, porque a minha temperatura normal é 35,5. Às vezes 35,2, 3. E sempre que passa dos 36 e pouco, eu já sei que vai chegar à febre. Quando eu estou com 37,5, já estou a tremer por todos os lados. Aliás, sinto muitas dores no corpo. Começou com uma comichãozinha na garganta. Uma pessoa já sabe que vem aquela tosse seca que arranha antes de vir depois a expectoração. Não estou muito entupido, por acaso. E dá-me um bocadinho o peito, o que alerta aqui a minha hipocondria. Não vos vou mentir. Não vos vou mentir que o facto de saber que esse meu amigo também está doente me descansou. Mal para ele que vai hoje de férias, ainda por cima para Marrocos, num sítio onde convém não estar muito doente. Mas fiquei satisfeito, porque significa que à partida não é uma pneumonia silenciosa, uma coisa assim. Foi uma virose que um gajo apanhou ali, pronto. E até porque acho que andava muita gente doente no Algarve, já tinha ouvido histórias, andava aí muitas viroses, não sei se cagalhões na água da praia, não sei, provavelmente. E depois, se bem que aí há mais bactérias. E depois andaram a passar às pessoas. Pronto. A culpa foi nossa, de andarmos a dormir 2 horas por dia e a beber álcool. Mas eu até sou um hipocondríaco relativamente fácil de aturar, principalmente quando é constipações e coisas assim. O meu grande medo na hipocondria é morrer de ataque cardíaco do nada. Isso é que não me apetecia, porque depois começo a pensar, morrer do nada, uma pessoa nem tem noção, e esse sentimento assusta-me. Para alguns de vocês pensarão que vão dar conta, não é? Porque vão para o outro lado e que há a vida depois da morte. Não há, deixem avisar-vos. Não quero que vivam a vida a pensar nisso, especialmente que há uma recompensa depois. Sejam boas pessoas apenas porque vos sabe bem ser boas pessoas e porque é o certo a fazer, e não por busca de uma recompensa eterna, porque não há vida depois da morte. Lamento. A única hipótese que eu ponho de haver vida depois da morte é se vivermos numa simulação e em que a nossa consciência pode transpor-se para outro nível, não é? Morrer aqui pode ser só o primeiro nível da simulação e depois vamos para outra e até carregamos as memórias, porque se não carregarmos as memórias também já não interessa se há vida depois da morte, porque já não somos nós, não é?
Portanto, acho que é a única hipótese que eu ponho, sendo que é uma hipótese que vem do meu medo da morte, porque não faz muito sentido. Mesmo que vivamos numa simulação, não me parece que haja vida depois. Acho que morremos aqui e acabou e pronto. E a nossa personagem, o nosso avatar morre. Pois, está divertido este episódio, não está? Mas, é verdade, eu sou um hipocondríaco até tranquilo quando estou assim doente. Até há uma parte de mim que gosta de estar assim doente. Aquela dorzinha no corpo, aquele arrepio, que a pessoa tapa-se e sabe bem. E depois come umas torradinhas com chá. E que depois, quando começamos a melhorar, é bué da bom. Porque lembramos-nos do quão bom é ter saúde e estar bem, coisa que nós nunca reparamos quando estamos bem. E então eu gosto dessa sensação de estar assim um bocadinho doente e depois quando passa e acordas é tipo, ai, eu já estou bem. O dia parece que ganha outra alegria. Pronto. Há quem faça isso, que tenha esse sentimento com doenças mais graves, não é? Quando tem cancro e passa por anos de quimioterapia e depois fica livre do cancro e que parece valorizar mais a vida. Eu isso dispenso. Uma gripezinha, uma constipação, 2 ou 3 dias assim de cama, não muito grave. Também não quer estar a tossir, aquela tosse que um gajo até tem medo de tossir porque sabe que vai queimar aqui tudo. Esse é o pior sintoma das gripes e constipações, e eu sinto que estou a chegar aí. Mas o que é que eu pensei? Vou estar deitadinho na cama, a descansar, como devia. Não. Pronto. Ontem fui até ao ginásio, já estava a sentir doente e fui ao ginásio, fiz sauna e treinei e foi de estúpido, não é? Piorei de certeza, mas é o que é. E hoje estive o dia todo a editar e a gravar uns sketches e depois até pensei, vou fazer amanhã o episódio. Mas depois pensei, não, faço hoje e assim amanhã não mexo um cu. Se bem que tenho outras coisas para fazer. Mas pronto, eu não sei se há muitos hipocondríacos aí. Eu, pelas minhas estimativas, acho que 1/3 das pessoas são hipocondríacas. Não sei, às vezes quando eu pergunto nos meus espetáculos, porque já falei disso algumas vezes, é uma grande percentagem. Não sei se eu lembro-me de ser hipocondríaco desde os meus 11 anos. Lembro-me de estar no recreio da escola preparatória da Maia, que era 5º e 6º ano. E isso foi no 5º ou no 6º ano, não tenho a certeza absoluta, mas eu penso que terá sido já no... Não sei precisar. E eu estava num intervalo, e estávamos lá a jogar a bola e andar à porrada, que era o que se fazia muito na da Maia, ou levar porrada, no meu caso, e roubarem-me o pão com chouriço, que era o que era. O pão com chouriço da escola preparatória da Maia, agora chamada Escola Pedro Dourei, era o melhor pão com chouriço que eu me lembro de comer, talvez também pela nostalgia, e custava 50 escudos. E nós, e quando eu digo nós, eu e 4 amigos, que era o grupo que já vínhamos da escola primária, juntos para ali, íamos sempre comer o pão com chouriço num intervalo grande, 20 minutos, mas raramente conseguíamos comer o pão inteiro. Ou até pão, que fosse, porque aparecia gente que nos levava o pão com chouriço. E então nós tínhamos que ir buscar o pão com chouriço, tentar fugir, ir para trás do pavilhão e comer o pão com chouriço mesmo a sôfregos, que é para quando chegasse alguém para nos assaltar, nós, já não há, a gente já comeu, só temos aqui este pizza. Mas normalmente já sabíamos que tínhamos que dar metade, porque os assaltantes também eram espertos, estou agora a lembrar-me, porque nunca roubavam o pão com chouriço todo. Pediam metade. E o pedir era uma forte sugestão sob ameaça de porrada. Subentendida. Nunca havia violência a roubar o pão com chouriço, que eu me lembro. E o que é que eles faziam? Não roubavam um pouco o chouriço todo, porque obviamente se roubam um pouco o chouriço todo 2, 3 dias seguidos, o que é que um gajo faz? Deixa de levar dinheiro para comprar um pouco o chouriço. Não somos burros. E então o que eles faziam era roubavam-te metade ou 1/3. Ora então pizza. E um gajo dava um pizza. E isso fazia com que nós, pronto, o pão com chouriço em vez de ser 50 escudos passava a ser 100 escudos, não é? Porque era 50 escudos cada metade. Mas continuávamos a comer. Realmente parece um mercado a funcionar, não é? Um mercado liberal sem grande controle, porque não havia controle por parte dos seguranças e dos professores. O mercado realmente regula-se, mas os mais fracos é que se fodem, não é? Mas eu lembro-me que foi aí nessa escola que eu tive o meu primeiro ataque de pânico. Foi nesse intervalo, penso eu ter sido um intervalo grande, estávamos a jogar a bola assim, e eu senti-me mal. Um aperto no peito, não consigo precisar ao certo, sei que me senti mal, um sentimento que eu não sabia descrever, e fui para a enfermaria
E estive lá assim, bué, nervoso, eu não me lembro bem, não sei se vomitei, se não vomitei, sei que estava assim meio pálido. Apareceu uma professora minha de Ciências da Natureza, lembro-me bem, e esteve lá a acalmar-me, a fingir que era médica, né? Como era de Ciências da Natureza. Era o suficiente para o efeito placebo funcionar e eu achar que ela percebia alguma coisa daquilo. E depois fui para casa e já não sei quando foi, se foi nessa noite ou se foi passado, mas eu sei que foi perto, passado uns dias, tive outra vez essa sensação à noite, quase a dormir. Eu lembro-me de estar naquele limbo de vai ou não vai a dormir e pensar em merdas tipo monstros e extraterrestres e vampiros e merdas assim. E tive essa sensação, tipo, outra vez, tipo, assim, falta de ar, não é? Que agora sei identificar como um ataque de pânico, apesar de não ter sido um ataque de pânico de berrar ou de ficar descontrolado, porque eu sou uma pessoa que sabe ter ataques de pânico, não é? E fui para a cama dos meus pais e depois sei que a partir daí eles me inscreveram, não inscreveram, mas marcaram umas consultas de uma pedopsiquiatra. Consultas essas em que eu fui 4, 5 vezes, não me lembro de ir mais. Fiz lá uns desenhos e umas merdas. E nunca mais tive ataques de pânico. Nem muita hipocondria, que até tinha alguma, mas não muito. Acho que depois, a partir dos 20, 21, é que me apareceu outra vez. É a única altura que eu me lembro quando apareceram outra vez ataques de pânico, já piores, já mais graves. Também associado às ganzas que eu fumava na altura, não é? É um bocadinho recorrente para muita gente que fuma ganza. E fiquei um bocadinho mais hipocondríaco aí porque senti essas arritmias e achei que podia morrer do coração e não sei o quê. E então vendi, pronto. E até hoje convivo um bocadinho com a hipocondria, mas nunca fiz terapia porque não sou um maricas, né? Não, porque sou estúpido, mas porque controlo relativamente bem. Já não tenho ataques de pânico há muito tempo e quando tenho sei controlar e pronto. Claro que devia fazer e para reduzir as ansiedades e isso, mas convivo bem com isso. Não sou um hipocondríaco que deixa de ser funcional e que entra em pânico e não sei o quê. E depois há hipocondríacos que me irritam, que são hipocondríacos que não vão ao médico. Que é tipo, acho que tenho um cancro. Vai ao médico, faz exames. Não é possível malta que tem seguro. Ou que tem médico de família e que é fácil. Vai ao médico. Pronto, tira. Não vou, prefiro não saber. Mano, então não me chatei os cornos. Eu uma vez achei que tinha esclerose lateral amniotrófica e que ia ficar como o Stephen Hawking a falar assim desta forma. E fiz exames. Fui ao médico de família, disse-lhe. Ele riu-se na minha cara. Ainda por cima porque disse-me que conhecia o meu trabalho, portanto se calhar sabe que eu sou hipocondríaco, mas marcou-me, encaminhou-me para um especialista, porque eu estava aqui com uma perda de massa muscular num dos braços e falta de força, e eu, olha, tu queres ver? E fizeram os exames todos e não tinha nada, pronto, e eu descansei. E é assim que eu faço, quando tenho hipocondria, meto na cabeça que tenho alguma coisa, faço exames ou análises, pronto. E não faço muitas vezes, vou falar de 2 em 2 anos ou 3 em 3 anos que eu faço coisas assim. Já nem, isso foi antes da pandemia, acho eu, isso. E já não me lembro de outra vez que eu tive assim meti na cabeça que tinha uma doença e que fui fazer exames. Mas é isso, pronto, é uma coisa comum. Isto só para vos dizer que eu estou doente e para terem pena de mim e fazerem comentários a desejar umas melhoras. E já agora, tendo a ver com isto, vamos à curiosidade da semana. Só por curiosidade mórbida. Aliás, não tem a ver com isto, mas tem a ver com saúde. Há uma condição chamada síndrome da autocervejaria, também chamada de síndrome da fermentação intestinal, que é uma condição médica rara em que o próprio organismo transforma os carboidratos dos alimentos em álcool dentro do aparelho digestivo, produzindo álcool suficiente para essas pessoas ficarem bêbadas sem beber. É uma condição rara em que os fungos ou bactérias do sistema digestivo fermentam hidratos de carbono e produzem etanol. Por isso, depois de comer pão, massa, arroz ou doces, a pessoa pode apresentar sintomas de intoxicação alcoólica e, inclusivamente, se fizer o teste do balão, acusa álcool no sangue. E é assim, chato, porém, incrível. Incrível. Os malefícios eu não sei se são os mesmos de beber álcool. Depende onde metaboliza, não é? Porque se é no intestino, significa que já não passa pelo fígado. Acho eu, já não me lembro bem. E, portanto, não há uma filtragem tão boa. Vai direto para a corrente sanguínea. Não sei, estou a tirar cenas do cu. Se é no estômago, pronto, faz o processo normal. Não sei. Mas
pelo fígado, como quem diz, pelas enzimas do fígado e essas cenas, não é? O sistema digestivo não passa por dentro do fígado, acho eu. E então, mas olha assim, incrível, pá. Porque sai barato. Sai barato, hoje em dia o álcool está caro. O álcool já não é o preço que era antes. E é fixe, comes uma massinha, uma torradinha e ficas assim com um buzzito. Não sei que implicações isso pode-se ter ao nível de criar uma dependência do álcool. Porque o teu sistema está a ingerir álcool e podes criar uma dependência do álcool, tanto física como psicológica, em que a dependência do álcool é muito perigosa porque a abstinência do álcool pode matar. Os bêbados, que são bêbados há muito tempo e bebem fortemente todos os dias, não podem parar de beber de repente. Têm que deixar gradualmente e tomar benzodiazepinas, acho eu, essas coisas, tipo, para acalmar, porque o corpo fica num estado de stress tal que as pessoas podem morrer. E sim, se eu beber uma semana seguida de férias, passo 3 ou 4 dias a achar que vou morrer com essa abstinência alcoólica de álcool. É a minha hipocondria. Mas pronto, é giro, não é? Eu nunca conheci ninguém assim. Já conheci pessoas com aquele síndrome do Wilson, olha lá como é que se chama, que é o fígado não metaboliza o álcool como as pessoas normais, e então com uma cerveja ou duas ficam logo bêbadas e depois têm ressacas horríveis. E além de, acho que causa mais danos ao fígado. E isso já conheço algumas pessoas, mas este síndrome nem sabia que existia, na verdade, não sabia que existia. Mas acho giro, é uma boa desculpa para, se formos parados na operação stop, dizer ao seu guarda, então eu tenho um síndrome de autocervejaria. E o que é que acontece? Comi muito pão e massa carbonara. E então estou aqui todo fodido. Não sei as implicações legais, porque tu juras que não bebeste, tens de ter alguma declaração do médico a dizer que tens esse problema. Se bem que, se tu já sabes disso, não te pode ilibar da responsabilidade, porque sabes que ias ter álcool no sangue. Portanto, se calhar só a primeira vez antes de saberes, é quando isso começa a acontecer. Yeah. E é isso. Espera aí, deixa-me só beber aqui um chazinho. Chazinho de menta. Já está frio. Bela merda. Bom, vamos à pergunta do ouvinte. Perguntas dos ouvintes. O Gonçalo diz: o que eliminavas de toda a experiência de andar de avião? Ora, antigamente era a parte do avião ir no ar. Essa parte era a que eu eliminava e o avião ia assim, tipo pela estrada, nas rodas, pela autoestrada até ao destino. Esse era era assim que eu faria as viagens de avião antigamente. Agora, eu falei disso no último espetáculo, perdi o medo de andar de avião, assim, um bocadinho do nada. E vou na boa, não me faz impressão. Se aquilo abanar muito, obviamente, não curto. Também nunca apanhei assim turbulência, que visse pânico na cara das hospedeiras, não é? E eu acho que aí é que um gajo sabe. Mas já apanhei ela a abanar bem, não é confortável, mas vou tranquilo, já não deixo de ir a sítios devido a ir de avião, ou começo a negociar, digo, em vez de ir aqui, porque é que não vamos antes ali dar para ir de carro? Eu fazia sempre. Hoje em dia sigo. Ainda nunca fiz uma viagem muito grande, o máximo que fiz foi para aí 13 horas e tal, ou 4. Eu nunca fiz uma viagem de 10 horas ou 8 horas. Mas, portanto, isso está-se bem. A única coisa que eu eliminava era, primeiro, o não haver espaço para as pernas, que é para quem não gosta de andar de avião e é meio claustrofóbico, como eu sou, e não sou pequeno, nem fininho, que são assentos mesmo muito pequenos. Se eu for no meio, estou a sofrer. A minha experiência muda de... Se eu for ali no corredor, estou bacana. Em termos de conforto, de estar confortável em voar, estou a um 95%. Se eu vou no meio, passo para 50%. Começo logo ali, começa-me a dar ansiedade e o voo é muito pior. E pronto, a solução é pagar mais, né? Mas nem sempre faço, e sempre que não faço, arrependo-me. Penso, 30 paus que fosse, valia estar confortável, porque 30 paus é o que vou gastar depois num jantar. Preferia poupar num jantar e ir aqui confortável estas 2 horas. E então isso era o que eu eliminava, e depois era toda a parte da segurança, porque é um bocado estúpida, e porque nos lembra que existem pessoas muito mais no mundo. Eu não andava de avião antes do 11 de setembro de 2001, nunca tinha andado, mas pronto, o mundo mudou aí. Tu entravas num avião um bocadinho quase como entras num autocarro, era muito melhor, segurança, muito mais rápido, tudo. E então, além de ser chato porque torna toda a viagem de avião mais demorada,
As pessoas dizem, porque é que não vais, quando vais ao Porto ou assim, não vais de avião? É só 50 minutos. Não é 50 minutos, é 20 ou 30 minutos para ir ao aeroporto, tens que lá chegar com 1 hora de antecedência, depois quando chegas ao Porto ainda tens que apanhar o metro ou o Uber, mais 20 minutos até ao centro, e depois é ok, em vez de fazeres em 2 horas e 40 ou 3 horas que fazes de autoestrada, fizeste o quê? Em 2? Portanto não poupas muito, mas eliminava isso, essa parte toda da segurança. O gajo poder ir à vontade. E pronto, e as pessoas que se levantam no fim e que fazem aquelas figuras, isso, pronto, já sabem, né? Mas, já. Yeah. Acho que era isso. Em termos de avião mesmo. E outra coisa, era o cockpit ser aberto para eu poder ver se os pilotos estão a pinar hospedeiras, estão a beber álcool ou se estão mesmo a conduzir a coisa. Sendo que, a maioria das vezes, aquilo está em piloto automático. Eu acho que será uma questão de tempo. Aliás, só não está feito ainda porque provavelmente as pessoas não teriam confiança, porque acho que a inteligência artificial, um sistema de autopiloto com inteligência artificial já deve conduzir melhor do que os pilotos. Peço desculpa, todos os pilotos, mas por exemplo os caças de guerra, a simulação, os simuladores com a inteligência artificial já são melhores do que os melhores pilotos de caças, 100% das vezes. E portanto parece-me que para levantar e aterrar um avião comercial e conseguir prever tudo e saber, diria que é melhor. Pode haver num ou outro caso em que o instinto humano, que nem é a cena mais racional, por uma questão de sorte, acaba por salvar as pessoas e um acidente. Isso pode acontecer. Mas não quer dizer que o humano seja melhor. Significa que teve sorte. Teve sorte. Porque a hipótese que tinha menor probabilidade acabou por ser a certa. Porque também pode acontecer isso. E portanto, quando for tudo altamente coisa, se bem que também acontecem muitos acidentes por falha técnica e não por falha humana, não é? Mas acho que a maioria são por falha humana. Pelo menos antes eram, agora não sei. Mas é isso. Pronto. Mas pilotos que possam estar a ouvir isto, já fui ao cockpit durante a viagem, mas ainda nunca aterrei nem levantei no cockpit. E era uma coisa que eu gostava de fazer. Portanto, se me virem no avião com cara de meio pânico, por favor, convidem-me para eu ficar mais descansado. O que é que eu tenho mais para dizer? Tenho para dizer então que tive de férias em Lagos. Estive lá 4 dias. Fui com um amigo e também estavam lá os meus pais e os pais desse meu amigo. Os nossos pais são amigos de infância e nós também, né? Nos conhecemos há muito tempo. E costumávamos ir passar férias para Lagos desde os 18 anos, acho eu. Ele tem mais uns meses que eu, mas praticamente a mesma idade. E entramos para a faculdade ao mesmo tempo. E foi quando tínhamos 18 anos que fizemos as primeiras férias em Lagos e depois passámos férias lá, não sei, 10 anos seguidos, quase, não sei, 6 ou 7, bastantes, até aos 20 e tais. E foi em Lagos que nós apanhámos assim, que saímos pelas primeiras vezes à noite, assim a sério, e apanhámos as primeiras bebedeiras. E então aquilo é assim um sítio que traz alguma nostalgia, até porque é um sítio que não mudou muito em termos de... Os bares são os mesmos. O bar onde eu apanhei a primeira bebedeira há 24 anos continua lá, com o mesmo nome. Outra gerência, já não tem empregados portugueses, claro, obviamente, mas continua lá, com o mesmo nome. E quase todos os bares, fora um ou outro que já fechou e um ou outro que mudaram de nome, são todos iguais. Então é uma nostalgia engraçada. Então nós estávamos a pensar tirar assim uns dias de férias e como os nossos pais já lá estavam, também aproveitámos para estar com eles um bocadinho e fazermos de bons filhos, e fomos para lá e percebemos aquilo que já sabíamos, que estamos velhos. Não estamos mal para a idade, tanto fisicamente como em termos de stamina, não é? E de resistência. Mas, por exemplo, não saímos às 4 noites, que seria algo impensável quando éramos jovens, haver uma noite em que não vamos sair. Não, saímos na primeira, forte, demasiado forte. Segunda noite, fomos só dar uma voltinha até ao uma e tal, uma cervejinha, tal, aqui, um shot, depois oferecem shots e merdas. E terceira noite não saímos. E depois na última noite, sábado para domingo, chegámos a casa às 6 e tal da manhã. E foi um bocadinho um fechar de ciclo. Sinto.
Eu tenho um bocadinho o síndrome de Peter Pan. Sinto-me mais novo e acho que sou mais novo do que realmente sou. E tenho sempre tive um bocadinho medo quando a vida fica estagnada e já não há nada de novo. Mas sinto que foi aqui um bocadinho um fechar de um ciclo, porque foi voltar onde já fomos muito felizes há 24 anos e depois nos anos subsequentes. E a última noite foi engraçada porque conhecemos malta lá que era da Tuna, eram da Tuna do técnico, e reconheciam-me e tinham 21, 22 anos por aí, portanto tinham menos 20 anos que nós. Depois estivemos muito com eles a cantar, eles estavam lá na rua, era da malta uns 15 ou 20, e então foi um bocadinho como as noites que eram quando nós tínhamos 18 e 19 e 20, em que conhecíamos sempre a malta que tinha a guitarra e tocava na rua e estávamos lá todos a conviver. E então tivemos um bocadinho a noite muito parecida com as noites que tínhamos quando éramos mais novos e quando começámos a despertar para isso. E acabámos na praia com esse grupo todo, fomos para a praia, uma rodinha, eles estiveram a tocar e a cantar. Só que tinham todos menos 20 anos que nós, ou havia alguns que tinham uns 30, porque depois também se juntou mais malta. E foi engraçado ver isso. Foi assim, houve uma nostalgia, estávamos ali e estavam a cantar e eu... Pois é, isto aí parece uma noite daquelas que nos ficou marcada na memória, que são umas core memories, essas noites de Lagos, neste caso, mas todas as noites do Algarve, não é? Quando se está ali na adolescência e no início da idade adulta, são memórias que ficam para sempre e que causam uma nostalgia boa, mas também má, à medida que uma pessoa vai envelhecendo e percebe que os verões já não são iguais e que os amigos já não se juntam todos para ir de férias e sabe que as coisas são diferentes, é normal. E é bom as coisas também evoluírem e não se estar sempre em busca dessa dopamina e dessa vontade de viver depressa demais, mas também é triste porque é um sinal que dos melhores momentos da vida, pelo menos momentos nesse sentido, não é, de diversão, já passaram e que já não voltam. E tem que se buscar felicidade e contentamento noutras coisas. E então senti assim uma nostalgia que rapidamente foi abafada pela ressaca do dia seguinte, porque dormimos para aí 2 ou 3 horas e depois tivemos que fazer a viagem para Lisboa e ver que já não há idade para isso. Mas ainda assim, porque eu lembro de um gajo que estava lá que tinha 22 anos, estava a dizer... falou, vocês já têm 40 e estão aqui, assim meio a gozar, sabem como às vezes tinha a mania que era engraçada. E primeiro, eu estou em melhor forma física do que ele estava, sabem? Começa logo por aí. E depois estávamos a dizer, mas tu daqui a 20 anos não estás assim como nós, não estás aqui às 6 da manhã, cheio de energia e assim, com bom aspecto, percebes? Tu vais estar fodido, vais estar acabado, de certeza. E então, pronto, é isso. Agora quem via ao longe eram 2 indivíduos de meia idade e a irmã desse meu amigo, minha amiga também desde pequeninos, que também tem 40, um bocadinho mais nova que nós, mas tem 40, também se aguentou, já não saía há muito tempo, tem um filho, e teve ali também a expulsar alguns demónios, via-se que estava a precisar. E então eram 3 pessoas de meia idade num grupo de jovens. E pronto, para quem vê, não está mal. Já vi interações piores de malta de meia idade com jovens, não é? Às vezes a roçar o assédio, e portanto ali estávamos só a cantar e a conviver, e na verdade eles é que vieram falar comigo. Portanto, teve aqui um corte que eu tocaram aqui a campainha e deixa-me medir a temperatura outra vez. Vamos cá ver. Estou-me a sentir pior. Estou um bocadinho, mas por vocês eu faço tudo. Faço tudo. E então foi isso. Sinto que é muito provável que seja as últimas férias que eu tive deste género. Obviamente que antes eram 15 dias que estávamos lá, ou uma semana, ou 10 dias, nunca eram 4 dias, não é? Isto foi muito mini férias. 36 e 3. Olha, não está a piorar. E sinto que podem ter sido as últimas férias que tivemos desta forma, principalmente ali. Obviamente que é muito provável que ir de férias para o outro lado e passar uns dias aqui e ali. O ano passado tinha ido com esse meu amigo e outro, fomos a Málaga uns 3 ou 4 dias. Obviamente que há sempre esse coisinho que eu acho que é importante
entre amigos manter-se, principalmente os que não têm filhos e que podem ir. Há uns meses fomos muitos, mesmo que têm filhos, juntámos todos e fomos para Amsterdão 3 dias, penso eu, e foi muito divertido, e acho que é uma coisa que por mim se manteria uma vez por ano, por eles também, pelas mulheres deles, não sei, apesar de terem sido as mulheres a propor isto e a oferecer as viagens, porque agora, pronto, como têm filhos não querem saber muitos maridos, então despacharam-nos de viagem. Mas já não é um sítio, ou seja, é giro, mas a nostalgia do que era já se nota bem que não é. Já estamos velhos. Não é? Se entrarmos em alguns bares, que claramente estávamos ali a ser aqueles gajos que nós, quando éramos putos, olhávamos e dizíamos: olha aqueles velhos ali creepies. Porque lá está, tinha tudo idade de 20 e poucos. 20 e poucos, havia lá malta, obviamente 30 e não sei o quê, havia malta mais velha que nós. Mas o core era malta muito nova. Muito nova. E eu não quero passar numa discoteca, tipo a ir para o balcão a ter que pôr assim, tipo a afastar pessoas e a estar a tocar em pessoas até que podem ser menores. Sinto-me um bocadinho sujo. E também não quero, porque também acontece, seja sem querer ou porque há malucos para tudo, ter malta ao lado a dançar e a roçar-se, que é muito mais nova que eu. Mas é tipo, ok, isto já não é lugar para nós. O lugar para nós é numa esplanada a beber durante o dia. Estou naquela idade em que o day drinking é o que se tem que fazer. E foi isso que nós fizemos na última noite. Fomos à praia, bebemos na esplanada um bocadinho, fomos a casa, depois antes de irmos para casa, aliás, fomos a um barzinho, tivemos ali entre as 5 e 6 da tarde, a malhar canecas, a ficar assim com um bazinho, depois fomos comer a casa, depois viemos e obviamente estávamos a contar que a noite acabasse mais cedo, não acabou. Mas acho que é o move. É estar assim, boa conversa, beber uns copinhos e tu que estar aí para bares e para discotecas. Já não... Lembro-me, e muitos de vocês, se calhar mais novos, vão estar a ouvir isto e a pensar: eu nunca me vou fartar de sair à noite. Eu nunca vou deixar de curtir isto, tipo, beber uns copos e chegar às tantas da manhã, porque é um escape, não é? Muito fixe. E eu sempre pensei isso também. E reparem, até está a durar até bastante tarde, também derivado à minha profissão, que nas tours e não sei o quê, não é? Implica, pronto, mas também está com amigos e bebeu e a seguir atuou e a seguir quer descontrair e bebe-se um copo e acaba por a noite ainda estar um bocadinho presente na minha vida, que não estava quando eu trabalhava como uma pessoa normal, um trabalho sério, de gente séria. Já não saía essas vezes, não é? E era mais novo. Mas, acho que estou farto. Sairei de vez em quando, mas é um fechado de ciclo. É verdade. E é isto. O sketch desta semana é um sketch que tem a ver com o tema das férias em Lagos e que é grande. É quase uma curta-metragem. Não faço ideia se para quem está a ouvir desse lado, se vai ser fixe. Acho que vai ser, mas provavelmente estará um bocadinho longo. Mas é um sketch um bocadinho diferente. E é isso. Espero que gostem. Se não gostarem também, olha, é a vida. Não se pode gostar de tudo e o podcast é de borla. Está bem? Sketch da semana. Cai a noite nas planícies da savana algarvia. Estamos em pleno agosto, época em que esta zona do planeta se enche com espécies autóctones e muitas outras que migram de longe em busca do sol, praia e cerveja barata. Ainda é cedo. Várias famílias de gnus britânicos passeiam pelas ruas, sem recear os predadores que ainda não saíram dos seus alojamentos locais. As crias adolescentes desta espécie caminham ao lado dos seus progenitores, que ostentam sandálias ortopédicas e a face vermelha, como quem confiou demasiado no protetor fator 15. Os pais não desconfiam que assim que recolherem à toca, essas crias se aventurarão pelas ruas perigosas da cidade em busca de bebida, música alta e parceiros de acasalamento. À medida que a noite avança, o som dos talheres nas esplanadas dá lugar à música que ecoa dos bares. É o chamamento da savana. Começamos a ver outras espécies que emergem. Os pavões.
Machos e fêmeas distinguem-se ao longe pela plumagem exuberante. Eles exibem tatuagens tribais, correntes metálicas e t-shirts com frases que consideram hilariantes como Female Body Inspector. Elas surgem de vestido curto, maquilhagem de guerra e frases profundas retiradas da internet tatuadas na coxa ou no fundo das costas. Coisas como Only God Can Judge Me. Exibem sobrancelhas desenhadas a lápis e lábios que parecem ter sido picados por vespas asiáticas. Dirigem-se para os bares. Um território complexo, onde as presas se confundem com os predadores. No interior, a temperatura sobe, a umidade aumenta, o chão torna-se pegajoso. E é aqui que dois alces machos se cruzam na fila do balcão. Um encontrão. A luta parece iminente. Os alces abrem os braços, expandem o peito e aproximam as testas, num ritual ancestral de medição de hastes. Nenhum deles sabe exatamente porque está zangado, mas ambos sabem que há fêmeas por perto e que isso exige uma demonstração pública de instabilidade emocional. A música continua. No centro da pista, vemos agora um grupo de suricatas, uma espécie de pequena estatura, mas fortemente territorial. Dançam em círculo, protegendo-se umas às outras. No centro da roda depositam malas, telemóveis, casacos, cigarros eletrónicos e também alguma dignidade. Apesar da aparência festiva, trata-se de uma formação defensiva extremamente sofisticada, já que aves de rapina circundam o grupo, tentando perceber qual o ponto fraco do círculo de segurança criado pelas suricatas, que por sua vez estão sempre atentas, avisando-se umas às outras se o perigo se aproximar por trás. Mais ao fundo, chega um grupo de leões jovens, com pequenas jubas inspiradas no TikTok. Todos acreditam ser o alfa. Alguns acreditam até ser Sigma. Nenhum sabe bem o que isso quer dizer, mas todos ouviram num podcast. Aproximam-se das gazelas com confiança desproporcionada. Para estes leões, a rejeição não é um fim, é apenas uma etapa do funil de conversão. Alguns confiam que podem comer a gazela mais esbelta da manada e outros, mais inseguros, optam pela que trouxe o carro, que por ter mais xixa é a que corre menos. Os jovens leões sabem que a caçada é um jogo de números e que a cada não estão mais perto do sim. Por isso mesmo, alguns machos desta espécie não interpretam os sinais claros da rejeição como tal. Um não é interpretado como um talvez, um tenho namorado é interpretado como oferece-me um shot. E um já te disse que não estou interessada, sai daqui e não me chateies mais, é interpretado como ela está a fazer-se de difícil. A autoestima desmedida e a falta de noção são adaptações evolutivas, pois são elementos preponderantes para a sobrevivência da espécie. Num canto, iluminado pelas luzes intermitentes, vemos um jovem predador que encosta uma gazela à parede e tenta beijá-la com a técnica da anaconda, abrindo o maxilar com amplitude excessiva e abocanhando nariz e boca da jovem gazela. Quase que parece um antílope desesperado a beber de uma pequena poça de água no deserto. Enquanto isso, as mãos atestam a qualidade da carcaça num espetáculo natural, mas que pode chocar os mais sensíveis. Junto ao bar, uma hiena macho tenta aproximar-se de uma jovem zebra. A sua estratégia é simples: encurralá-la, insistir demasiado e oferecer-lhe shots. Vamos tentar ouvir. Where are you from? I'm from the UK. Oh, very nice. I love UK. Big Ben, Harry Potter, Brexit, no problem. Want to do a shot? Yes. Let's go. Ronaldo. Yes, it's my cousin. Sim. A caçada parece estar prestes a ter o seu clímax, mas de repente, eis que surge um leão adulto. Grande e possante, de juba frondosa e camisa de linho, decide intervir e em apenas 5 minutos e sem gastar dinheiro, consegue aquilo que a jovem hiena tentava há mais de 1 hora e começa a mamar da boca da jovem zebra. A hiena afasta-se, de cauda entre as pernas, fingindo que recebeu uma mensagem urgente no WhatsApp. Provavelmente, aquela hiena passará todo o verão sem se alimentar e, fraca e subnutrida, sucumbirá ao frio do inverno. É a lei do mais forte, a lei da selva noturna.
Do lado de fora, ouve-se agora um som característico. Um coro de gritos. Yeah, let's go, fuck yeah! Hi, mate, let's go! Aproxima-se um grupo com duas espécies que são habitualmente avistadas em conjunto. Búfalos e porquichonas selvagens, ambas do Reino Unido. Alimentam-se de batata frita, cerveja e shots coloridos. Os búfalos são facilmente identificados pela face rosada e têm a particularidade de apenas pararem de beber quando perdem os sentidos. Já as porquichonas selvagens representam uma das refeições principais dos linces ibéricos. Repare, estamos prestes a presenciar um dos espetáculos mais deprimentes da vida selvagem. Linces de meia-idade que rodeiam porquichonas selvagens que aparentam ser ainda pequenos leitões menores de idade. Mas o perigo para as presas incautas da noite não termina aqui. À medida que a noite avança e o sol começa a ameaçar espreitar pelo horizonte, as ruas enchem-se de abutres. Necrófagos por natureza rondam as zonas de fim de festa em busca de qualquer oportunidade tardia. Não entram na pista cedo. Não competem no auge da noite. Esperam. Esperam que alguém se perca do grupo. Esperam que alguém chore ao telefone. Esperam que alguém esteja a vomitar ou quase inconsciente num canto escuro. E é então que se aproximam com falsas promessas de ajuda. Está tudo bem? Queres água? Eu chamo-te um Uber. São frases aparentemente altruístas. Mas na savana noturna, todo o altruísmo masculino depois das 4 da manhã deve ser observado com muita cautela. Já perto do amanhecer, surge o último grande habitat da noite. A relote de kebab. Aqui convergem todas as espécies. Pavões sem plumagem, búfalos à procura de mais cerveja, suricatas descalças, leões derrotados, hienas famintas e abutres sem plano. Perante a luz branca da relote, as hierarquias desaparecem. Todos são iguais. Um macho aproxima-se do balcão. Já não tem capacidade para tomar decisões complexas. Diz apenas: é com tudo. Não sabe o que é tudo, mas confia. A noite termina. As ruas revelam os vestígios da migração. Copos partidos, pulseiras rasgadas, pestanas falsas e talões amarrotados. Um ou outro chinelo abandonado. Alguns regressarão ao hotel. Outros dormirão sentados num degrau. Muitos acordarão num sofá ou numa cama que não reconhecem. E muitos outros jurarão nunca mais beber. Poucos manterão essa promessa até ao jantar. E assim me despeço. Um bem-aja e até ao próximo BBC Vida Noturna. Gostarem? Isso é que é preciso. E pronto, estou-me a sentir mais doente. Vou fechar a loja. Mesmo assim ainda fiz mais tempo do que o que pretendia. Espero para a semana estar bom. Até porque tenho uma atuação no Mockfest neste domingo, às 8h30, penso eu, às 8. Não sei se ainda há bilhetes ou não, se alguém quiser aparecer, eu vou estar lá a atuar. E de resto não tenho mais a dizer. Estou muito aflito para fazer xixi, porque bebi muita água, muito chá e muita vitamina C. Ando descalço, que é um bocado... Pronto, mas o Gustavo Santos diz que faz bem para nos conectarmos com a terra e não sei o quê. Não sei mais o que é que poderei consumir, provavelmente uma raiz qualquer, enfiar um tubérculo no cu, que deve ser o que ele costuma fazer para curar as constipações. Se bem que ele diz que não se constipa, não é? Nem espirra. Mas também, quem passa o dia em casa a fazer vídeos no carro, também não é a mesma coisa, não é? Mas pronto, mas ele alguma coisa está a fazer bem, que ele tem bom aspecto para a idade que tem. E está ali todo fit. Mas é isso. Vou ver. Vou se calhar mandar vir comida, mandar vir uma canja, ou uma sopa ácida picante chinesa, que é uma coisa que eu gosto de comer quando estou assim meio doente. E depois irei dormir. Ao fim do dia, obviamente, para não trocar os horários. E é isso. Espero que estejam bem. Quem está de férias, boas férias. É fodido, apanharam a semana de mau tempo. Deve ser fodido quem foi tirar férias nesta última semana. E aqui numa zona em que está a chover torrencialmente, deve ser fodido. Não imagino o ódio, principalmente se reservar um hotel com piscina
e ao pé da praia, mas é a vida. É a vida. Deus às vezes dá de um lado, tira do outro. Preferiam o quê? Incêndios, matar 60 pessoas, como em Pedrógão? Preferiam? Só para vocês terem boa praia, boa piscina? Claro que preferiam, percebo perfeitamente. Eu também preferia. Adeus, já sabem, a seguir ao genérico, uma cacada do costume. Obrigado a todos e até uma próxima. É guerra na televisão, crise na habitação e só ódio na net, tanta indignação. Dormir era o melhor, só rancor e pouco amor. Ai que tristes vidas, as pessoas andam todas mal fodidas. É que dormir era o melhor, mas é para o lado que eu, é para o lado que eu, é para o lado que eu durmo pior. É para o lado que eu, é para o lado que eu, é para o lado que eu durmo pior. Vamos lá ver o que vai sair daqui. You are my fire, the one desire, believe when I say I want it that way, but we are two worlds apart, can reach to your heart when you say porra, that I want it that way. Tell me why ain't nothing but a heartache. Tell me why ain't nothing but a mistake. Tell me why I never wanna hear you say I want it that way. Querem mais? Siga. Am I your fire, your own desire? Yes, I know it's too late, but I want it that way. Tell me why ain't nothing but a heartache. Tell me why ain't nothing but a mistake. Tell me why I never wanna hear you say I want it that way. Now I can see that we're falling apart from the way you used to be. Yeah, no matter the distance, I want you to know that deep inside of me, you are my fire, your own desire. You are, you are, you are, you are. I want it that, don't wanna. Não, já não chega. Tá, Deus, até para a semana. Vou dormir.